O homem precisa do pior de si mesmo para alcançar o melhor. Foi Friedrich Nietzsche quem disse isso. E esse hábito sombrio que você esconde, aquele que não conta para ninguém, não é só uma fraqueza. Provavelmente é a única prova de que sua alma ainda respira. Nietzsche descobriu algo incômodo. Tão incômodo que a psicologia moderna prefere olhar para o outro lado. Seu espírito precisa dessa escuridão. Porque vivemos em uma época limpa, lógica e completamente desconectada do sagrado. Tudo funciona, tudo é eficiente, mas nada parece vivo. E nesse cenário, seu pior vício não é uma falha. É a tentativa desesperada da sua alma de tocar algo real, algo que a faça lembrar que ainda está aqui. Hoje você vai entender por que esse monstro que você esconde não é o inimigo. Se você tiver coragem de encarar sua sombra de frente ou de romper as mentiras que você conta para si mesmo e entender o que seu espírito realmente está pedindo, então fique. Porque não é sobre melhorar hábitos. É algo muito mais profundo. Não estamos falando de produtividade nem de disciplina. Estamos falando da ferida mais silenciosa que a humanidade carrega. O momento exato em que tudo se quebrou. No final do século XIX, Friedrich Nietzsche disse uma frase que até hoje incomoda. Deus está morto e nós o matamos. A maioria interpreta isso errado. Pensam que é um aplauso ao ateísmo, como se alguém estivesse comemorando o fim da religião. Mas não. Não era uma celebração, era um aviso, quase um lamento. Nietzsche estava apontando algo muito mais sombrio ao eliminar o sagrado, ao substituir o mistério. Os mitos e o divino, por pura lógica, viram ciência fria e números. Não nos libertamos, nos esvaziamos, matamos o significado mais elevado da existência e deixamos nosso espírito completamente sozinho, órfão. De repente estamos flutuando em um universo imenso, silencioso, indiferente, sem direção, sem propósito claro. E a esse vazio que devora tudo, ele chamou de niilismo. Mas há algo que você não pode ignorar. A alma odeia o vazio. Seu espírito não foi feito para ser uma máquina que trabalha, consome, envelhece e desaparece sem fazer barulho. Não. Isso pode funcionar no Excel, mas não dentro de você. Sua alma exige algo mais. Exige sentido, exige transcendência. Os antigos gregos entendiam isso melhor do que nós. Eles falavam de algo que hoje quase esquecemos, a experiência dionisíaca. Imagine isso, as duas forças vivendo dentro de você em constante tensão. Por um lado, Apolo, o deus da razão, da ordem, da clareza. É a parte de você que organiza, que planeja, que cumpre, que paga contas, faz listas e quer fazer tudo certo. Vamos lá, aquele que tenta manter a vida sob controle, mas do outro lado está Dionísio, e Dionísio não negocia. É o deus do caos, do êxtase, da loucura, de perder o controle, de romper os limites e dissolver o ego até desaparecer em algo maior. É essa parte de você que quer se soltar, que quer sentir, que erre arder, mesmo que depois tenha que pagar o preço. Os gregos tinham isso claro. Você precisa dos dois. Apolo te mantém de pé. Mas é Dionísio quem faz a vida valer a pena. E porque há algo que quase ninguém admite, mas todos sentem. Sua alma quer clareza. É o deus do êxtase, você precisa dos dois. Mantém a vida de não se apagar. Êxtase, quem ele é. E parar de carregar tudo. E aqui está o problema. Construímos um mundo obcecado por Apolo. Tudo tem que ser seguro, limpo, mensurável, eficiente. Tudo otimizado, tudo sob controle. E sim, funciona. Mas também sufoca, porque nesse processo expulsamos Dionísio de nossas vidas. As religiões dizem para você ser dócil, a sociedade diz para você ser produtivo, a autoajuda diz para você ser perfeito. E ninguém, absolutamente ninguém, te ensina a se queimar, a sentir, a se perder um pouco, mas essa energia não desaparece, nunca desaparece.
é como um rio subterrâneo. Você pode bloqueá-lo, ignorá-lo, fingir que não existe, mas ela vai continuar fluindo. E se você não der uma saída saudável para ela, através da arte, da paixão ou do sagrado, ela vai encontrar outra forma, mais sombria, mais rápida, mais destrutiva. Porque quando você nega à sua alma o acesso ao divino, ela vai procurar onde puder, até mesmo naquilo que a destrói. E é aí que entra o seu vício. Esse hábito que te envergonha não é nada mais do que Dionísio trancado no porão da sua vida, batendo na porta. Quando você se perde no consumo, quando precisa daquela substância, quando se afunda em telas por horas, quando busca aquele prazer que sabe que vai te cobrar um preço, não é só falta de disciplina. É algo mais trágico, mais profundo. Você está tentando viver uma experiência espiritual com ferramentas baratas. Você está buscando uma centelha do sagrado, em versões distorcidas. Porque é a única coisa que deixaram para você. É a sua forma de silenciar esse vazio que faz barulho por dentro, aquele que não se cala nem quando tudo está bem. E agora sim, vamos parar com a filosofia por um segundo. Esqueça por um momento os gregos e também Friedrich Nietzsche. Quero que você olhe para dentro de verdade. Vamos abrir essa parte que você vem evitando há tempos. Quero que você volte à última vez em que caiu nesse hábito que sabe que te destrói. Aquela noite. Provavelmente eram 2, talvez 3 da madrugada. Eu estava sozinho. O mundo finalmente em silêncio. Sem notificações, sem barulho, sem desculpas. E bem ali, o que você sentia antes de ceder? Se você for honesto, e aqui não adianta mentir para si mesmo, sabe que não era fome, também não era uma necessidade física real. Nem era prazer, era outra coisa, uma pressão invisível. Uma espécie de nó no peito que você não sabe explicar, uma angústia que não grita. Mas pesa. O peso de existir, de ser você, de carregar sua história, seus erros, seus medos e esse futuro incerto que nunca parece se encaixar. Esse instante é brutal porque é ali, nesse ponto exato de vulnerabilidade, que o seu vício aparece. Não como inimigo, mas como salvador. Ele se torna o seu refúgio, o seu ritual. E você, em silêncio, se prepara como se fosse fazer algo sagrado. Agora pense no que ele te promete, porque sempre promete algo. Ele sussurra para você: faça isso, só hoje. Ninguém vai ficar sabendo. Por um tempo tudo isso se desliga. A pressão desaparece, a voz na sua cabeça se cala. Não existe passado, não existe futuro, só este momento. E nada mais. Parece tentador, não é? Demais até. Mas olhe bem para isso. Essa promessa não é nova. É exatamente a mesma que as tradições espirituais vêm prometendo há séculos. Silêncio mental, dissolução do ego, paz absoluta. Liberação do sofrimento. Seu vício não te oferece prazer, ele te oferece transcendência. Numa versão barata, ele te oferece deixar de ser você por um tempo. E claro, você aceita. Você sempre aceita. Pois o desejo de fugir de si mesmo é mais forte que qualquer regra autoimposta. Muito mais forte que sua disciplina de segunda de manhã. O problema vem depois, sempre depois, quando você acorda, quando o efeito passa e a realidade volta, mas mais pesada do que antes, mais crua, mais incômoda, e então ela aparece. A culpa, aquela voz que não perdoa nada, que te chama de fraco, incoerente, falso, que te lembra de tudo o que você prometeu, que você quebrou, você se castiga, você se julga. Você faz promessas que sabe que não vai cumprir. E aqui está a reviravolta que ninguém te contou. Você está se julgando com o parâmetro errado. Você não está falhando por falta de moral. Você está falhando por algo muito mais profundo. Você está tentando preencher algo infinito com coisas finitas. Álcool, telas, substâncias, distrações, pessoas que você sabe que não te fazem bem. E mesmo assim você continua. Tudo isso é limitado e o que você tenta saciar não é. Por isso nunca é suficiente. Por isso o efeito dura minutos, horas, com sorte, e depois desaparece. E te deixa pior do que antes, mais vazio, mais cansado, mais exposto,
Essa dor que você sente depois não é só arrependimento, é algo mais cru. É sua alma percebendo que caiu de novo na mesma armadilha, que mais uma vez tentou matar a sede com algo que só piora. É como beber água salgada no meio do deserto. Por um segundo parece que ajuda, mas te destrói por dentro. Entenda bem, seu vício não é prova de que você está quebrado, é prova de que você está desesperado para encontrar algo real, algo que te tire desse vazio, algo que você sinta como sagrado. Mesmo que seja por um instante, e agora vem a maior mentira que já te venderam. Desde pequeno, te ensinaram a ter medo dos seus demônios, a evitá-los, a reprimi-los, a escondê-los como se fossem o inimigo. Te disseram que o perigo era se perder neles, cair, se tornar viciado, ser rejeitado, se transformar naquilo que ninguém quer ser. Te assustaram com o fracasso, com o julgamento, com o isolamento, mas Friedrich Nietzsche via algo que a maioria não quer ver, o verdadeiro Peligro não é cair. Inferno é o pecado. Nem mesmo é chegar ao fundo do poço. O verdadeiro inferno é outro, e ele o chamou de o último homem. Preste atenção, porque isso não é teoria. É o modelo para o qual estão te empurrando sem que você perceba. O último homem. Esse é o ideal silencioso da sociedade moderna. Quem é ele? Alguém que já não arde por dentro, alguém domesticado, sem conflito, sem fogo, sem incômodos. Um ser que renunciou à intensidade, ao risco, à ambição de algo grandioso em troca de uma única coisa: conforto. O último homem não quer conquistar nada. Não quer entender o universo, não quer se perder nem se encontrar. Só quer que nada doa. Temperatura perfeita, distração constante, comida fácil, opiniões inofensivas, uma vida sem atrito. E a isso ele chama de felicidade. Friedrich Nietzsche o descrevia com uma imagem brutal. Nós inventamos a felicidade. E pisca, pisca. Porque já não tem energia nem para odiar, nem para amar, nem mesmo para cair baixo, nem mesmo tem demônios. É morno, inofensivo, correto, aplaudido, perfeito, para um mundo que recompensa a mediocridade silenciosa. Olhe ao seu redor, no metrô, no trabalho, nas redes sociais, o telefone, e eles vão passando, nem sequer incomodam ninguém e nunca quebram uma regra. Sim, eliminaram o monstro, mas também levaram a alma junto. Seus olhos não brilham, não estão vivos, estão em pausa. E aqui vem a parte incômoda, aquilo que você odeia em si mesmo, esse hábito que te persegue, essa parte sombria que você tenta esconder, é a única coisa que te separa de se tornar aquilo. Seu vício, por mais destrutivo que seja, ainda é um sinal de que algo dentro de você resiste a morrer. Essa culpa que te corrói, essa luta interna que não te deixa em paz, esse caos que te destrói por dentro, isso é vida. Porque onde há conflito, há energia. Onde há guerra, há algo que ainda importa. A espiritualidade moderna. Essa versão limpa, perfeita e bastante superficial te diz para eliminar o lado sombrio, para sorrir, para repetir frases bonitas, para meditar, para não sentir. Basicamente que você se torne inofensivo, mas o ser humano não funciona assim. Carl Jung deixou isso claro. Você não pode crescer em direção à luz se não tiver coragem de se enraizar na escuridão. Uma árvore sem raízes profundas não resiste a nada. E os seus momentos mais caóticos, suas recaídas, aquelas noites em que você perde o amor, não são apenas erros, são sinais. Seu sistema está gritando que não aceita viver anestesiado, que sua energia é intensa demais, selvagem demais, para se encaixar em uma vida sem graça. Prefere destruir tudo antes de se apagar lentamente. E por mais que pareça duro, quem luta, cai e se questiona, está muito mais perto de encontrar sentido do que quem nunca duvidou de nada, porque pelo menos está buscando. Por isso sua tarefa não é eliminar essa escuridão. Isso seria como arrancar uma parte essencial de você. Sua tarefa é entendê-la, ouvi-la, decifrar o que ela está tentando te dizer. E se você chegou até aqui, há uma pergunta que já está te queimando por dentro. Então, o que eu faço?
Se tudo isso é um deserto e o seu vício é só uma miragem que te envenena, onde está o que é real? Onde está algo que realmente funcione? A resposta não está em se reprimir. Nunca esteve, porque o que você reprime se acumula, e o que se acumula acaba explodindo. A história mais está cheia de exemplos: pureza forçada, disciplina forçada, controle extremo e, por trás disso, monstros ainda piores esperando sua vez. Não se trata de esmagar o impulso, mas de transformá-lo. É aí que entra algo muito mais interessante: a alquimia interna. Os alquimistas não destruíam o chumbo, eles o transformavam em ouro. E você tem que fazer o mesmo. Esse impulso que hoje te domina, essa energia que parece caótica e autodestrutiva, é a mesma que, bem canalizada, pode criar algo extraordinário. Você não precisa de menos intensidade, você precisa de direção, transformar esse fogo em algo que construa, em vez de te queimar. E para fazer isso, você precisa se reconstruir de dentro para fora. 3 pilares. Não é teoria bonita, e sim prática real. Primeiro, aceitação radical. O ponto de partida é parar de se odiar, parar de ver sua sombra como um inimigo externo. Não é algo que te possuiu, é você, faz parte da sua própria energia. Friedrich Nietzsche chamou isso de amor fati, amar e transformar o seu destino. Mas não só o que você gosta, também o que te incomoda, o que te envergonha, o que você esconde, tudo. Porque essa escuridão não é um erro, é matéria-prima. Significa aceitar tudo, cada cicatriz, cada impulso incômodo, cada queda que você preferiria apagar. Da próxima vez que esse desejo aparecer às 3 da manhã, não fuja, não entre no modo "tenho que ser forte". Não comece a se punir antes da hora, faça algo diferente. Pare, sente-se em silêncio, no escuro, feche os olhos e sinta. E sinta como esse impulso acende no seu peito. Não rotule, não julgue, não disfarce. Olhe para isso de frente, porque o que você sente não é fraqueza, é energia, crua, intensa, viva. Nesse momento, fale consigo mesmo com clareza, sem dramatizar. Eu vejo você, sei o que você quer, sei que está buscando algo maior, algo que te tire desse peso. Mas não vou te envenenar de novo. Reconheço sua força, mas aqui mando eu. Quando você para de fugir, quando tira a vergonha e o medo, esse impulso perde poder muito mais do que você imagina. Segundo pilar: parar de viver com valores emprestados. O seu vazio não apareceu por acaso. Ele está aí porque você passou anos seguindo regras que não são suas, ideias de sucesso que você não escolheu, metas que você herdou sem questionar, família, sistema, marketing, cultura, tudo isso te entregaram pronto. E sua alma sabe disso, por isso não se conecta. Friedrich Nietzsche deixou isso claro. Se você quer ser livre, precisa quebrar as regras herdadas e criar as suas próprias. Não existe atalho aqui. Você precisa de algo que seja realmente seu. Um propósito que te doa, que te exija, que te atravesse. Algo tão intenso que suas velhas fugas comecem a parecer medíocres para você. Porque não se trata de dizer não a um vício. Isso não funciona. Trata-se de encontrar um sim tão grande que o eclipse. Pode ser criar algo brutal. Perseguir uma verdade que te obceque, construir um corpo e uma mente que imponham respeito. Proteger os seus como se fosse a única coisa importante, não importa qual seja, mas tem que ser real, tem que queimar por dentro. Sua tarefa é dar à luz algo próprio, algo que justifique o caos que você carrega dentro, e esse tipo de fogo não se apaga em uma tela, ele é forjado. Terceiro pilar: não mate Dionísio. Domestique-o. Você não foi feito para uma vida plana. Se tentar apagar sua intensidade, você vai murchar. Faça uma pausa por um segundo. Respira e me diga uma coisa. Quantas vezes na vida você chegou aqui com algo? Você já ficou tão desconfortável que não consegue desviar o olhar? Pouquíssimas vezes. Verdade? Então comente sobre isso. Eu não fui embora quando mais doía. Porque isso diz mais sobre você do que qualquer disciplina, qualquer hábito ou qualquer discurso bonito.
As pessoas fortes não são aquelas que nunca caem. É aquela que tem a coragem de ficar, quando tudo dentro dela quer fugir. E você ficou. Então pare de buscar calma em tudo. Busque intensidade, mas com direção. Convide o caos. Sim, mas dê estrutura a ele. Que sua disciplina não sufoque sua energia. Que a canalize. Se você precisar se perder, faça isso, mas em algo que te eleve. Perca-se na natureza até que ela te tome por completo. Perca-se escrevendo até que você não se reconheça. Perca-se aprendendo, criando, construindo algo que te obrigue a ir além. Si necesitas desconectar, Desconecte-se, mas para se elevar. Leia, pense, questione. Quebre seus próprios limites mentais e, quando amar, faça isso sem meios termos, com intensidade, com risco, com tudo. Pegue essa mesma energia obsessiva que antes você usava para se destruir e use-a para criar. Agarre seu demônio e faça-o trabalhar para você. Que ele puxe a carroça, que construa, porque essa é a única forma real de redenção. E agora sim, você chegou ao final. O véu já não está mais. Durante anos você odiou essa parte de você que não se encaixava. Você escondeu, reprimiu, tentou eliminar sem perceber algo fundamental. Aquilo que você chamava de monstro era o que havia de mais vivo em você. Era o seu espírito, preso, batendo por dentro porque não aguentava a vida que você estava levando. O seu vício nunca foi o problema, foi o sinal, uma bússola quebrada. Apontando para uma verdade que você não queria ver, você estava morrendo de sede. Mas agora você não pode mais fingir que não vê. Você já entendeu o que está acontecendo, e isso muda as regras do jogo. A partir de agora, toda vez que você cair, não vai mais poder dizer que não controlou ou que não teve opção. Você vai saber exatamente o que está fazendo. Você vai saber que está escolhendo o caminho mais fácil no momento em que sua alma está pedindo algo real. Algo maior. A decisão, como sempre, é sua. Ninguém pode tomá-la por você. E sim pesa. Pesa muito. Porque é o peso de ser consciente. Mas se tudo isso acendeu algo dentro de você, mesmo que seja uma faísca pequena, não apague, não volte a adormecer.